Saudações, meus pequenos gafanhotos! Estamos aqui começando mais uma semana no Prepara Enem do Educa PE. Pois é, estou aqui o seu professor de física, Paulinho Vieira, e é com muito prazer que começamos mais uma semana, ou na verdade, finalizamos mais uma semana de estudos e já estamos quase na reta final. Ó, sente o cheirinho, sente o cheiro, o Enem já está chegando e eu quero saber como você está. Vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose, coloca lá tuas dúvidas, tuas aflições, dúvidas, angústias, aflições ou ansiedades sobre a prova. E nessa semana nós vamos finalizar a sequência de nossas aulas com um dos capítulos mais importantes da eletricidade. Na semana passada nós vimos eletrodinâmica e hoje nós finalizamos com eletromagnetismo. Robertão, joga na tela aí, Robertão. Então, nossa aula de tema de número 21. Pois é, Mequetrefe, se você está chegando aqui de paraquedas agora e está dizendo 21, Mequetrefe, já estamos com 21 aulas. Vai lá atrás, procura as aulas anteriores e caso você tenha alguma dúvida, manda uma pergunta para mim no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose. Muito bem, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um fenômeno natural que é o campo magnético e as aplicações e manifestações que o magnetismo ele tem em nossa vida. Quem aqui nunca viu em casa, eu trouxe até aqui para você um imazinho que você já deve ter aproximado e ter percebido que por mais força que você faça, ele tem horas que eles não se atraem e tem momentos que esses ímãs prontamente se atraem com muita facilidade. Pois é, esses fenômenos magnéticos, eles têm sua origem. Então, no nosso cotidiano, nós podemos ver a aplicação do magnetismo nos eletroímãs, que são aqueles tambores que vão usar para puxar sucatas, exatamente usando o princípio do magnetismo. Temos o magnetismo também no processo do calor, pois é, não sei se você sabia disso, Mequetrefe, que o magnetismo também está associado a transformação da energia térmica e também na levitação dos supercondutores. O magnetismo é uma manifestação de um campo elétrico. Pois é, daqui a pouquinho você vai entender por que estamos colocando isso. O eletromagnetismo atua sobre todos os materiais. E aí você deve estar se perguntando, Paulinho, como é que sou isso daí? Robertão, joga na tela aí, Robertão. As primeiras observações desses fenômenos magnéticos são muito mais antigas do que você imagina. Acredita-se que essas observações foram realizadas pelos gregos em uma cidade denominada Magnésia. E daí que vem o nome magnetismo, tá beleza? Eles verificaram que existia um certo tipo de pedra que era capaz de atrair pedaços de ferro. Então o que acontece? Sabe-se que atualmente essas pedras são denominadas ímãs naturais e são constituídas por um certo óxido de ferro. O termo magnetismo foi então usado para designar os estudos das propriedades desses ímãs em virtude do nome da cidade onde foram descobertos. Observa-se que esse pedaço de ferro colocado nas proximidades de um ímã natural adquire essas mesmas propriedades de um ímã, que isso é chamado de imantação, obtendo-se assim ímãs que não são naturais, o que nós chamamos de ímãs artificiais. Robertão, me bota nessa tela aí, Robertão. Então, como vocês podem ver nessa tela, nós temos os materiais ferromagnéticos, que são os metais que vão produzir esses ímãs que eu trouxe aqui para você, ó. O ímã, que no caso esse aqui é chamado de ímã ferradura, e você já deve estar imaginando porque ele tem o nome de ímã ferradura. Então, ele é formado por um minério de níquel bruto, onde você vai ter o níquel, o cobalto e o cobre, formando este novo material que vai ter propriedades magnéticas. Encontra-se essas ligas metálicas de ferro, níquel e cobalto como elementos de muita atração. Nós temos também os materiais paramagnéticos. E aí você deve estar aí, né, Mequetrefe? E aí, paramagnético? É porque ele para o magnetismo? Ô, Mequetrefe, fala sério, Mequetrefe. O que acontece é que os metais, eles apresentam materiais na sua constituição que nós vamos chamar de magnetitas e que inicialmente elas estão desorientadas, como mais ou menos uma bússola que existe dentro de cada material ferroso. O que acontece é que com a passagem da corrente elétrica por esses metais, nós vamos
vamos alinhar esses magnetitas, fazendo com que agora a linha do campo magnético torne esse material um material magnetizado, ou seja, ele foi imantado. Belezinha? Então, o que que nós precisamos saber sobre os ímãs? Precisamos saber das atrações e repulsões que o ímã tem. Lembrando que esse ímã, ele vai ser dividido em polos, que nós já vamos falar sobre isso. Os polos, eles com mesma polaridade, eles vão se repelir. Então, por exemplo, quando eu pego aqui esse ímã e que nós tentamos aproximar um ao outro e eles não conseguem, significa que eles estão com polaridades iguais. Essa polaridade, ela é definida como norte e sul. E o que acontece é que esses polos, eles vão ser atraídos quando eles forem diferentes. Então, da mesma forma que houve uma repulsão, quando invertemos essa polaridade, você tem uma atração de uma maneira muito mais fácil. Então, precisamos saber que os ímãs, eles sofrem atrações e repulsões. Precisamos saber do magnetismo terrestre, ou seja, saber que a Terra, devido ao seu núcleo magnético, ele vai gerar um campo magnético natural, que já eu vou falar sobre isso aí, a importância desse campo magnético. De maneira que nós temos a Terra dividida de duas formas. Temos a divisão da Terra geográfica, como polo norte geográfico e polo sul geográfico, mas também teremos a divisão magnética, onde o sul geográfico ele está localizado no norte magnético, assim como o inverso, como o norte geográfico está localizado no sul magnético, lembrando que eles não estão alinhados, pois existe um ângulo de inclinação entre eles. A inseparabilidade dos polos, que significa que é impossível, mesmo que eu quebre esse ímã no meio dele, pegando aqui, dando uma torinha do meio do aço, no meio da faixa de gás entre eles, eles não vão se separar, ou seja, nunca você vai ter um polo norte de um polo sul separado, ou seja, não existe esse monopolo magnético. E a respeito das linhas de campo que vão ser geradas por esse campo magnético. Então, o que você precisa saber sobre os ímãs são esses 4 itens que eu acabei de citar para vocês. Então, quais são os fenômenos magnéticos que nós vamos verificar? Verificamos que esses fenômenos magnéticos são decorrentes da atração que esses ímãs vão ter por certos tipos de metais. E esses metais, ou seja, esses materiais, passam a ser chamados de ímã. E esse ímã sempre possui polos com comportamentos opostos. Lembrando que todo ímã ele vai ter um polo norte e um polo sul. Isso é muito importante para a sua compreensão. Percebam aqui nessa imagem que nós temos a atração desse campo magnético por objetos metálicos e eu trouxe aqui esse material ferromagnético, não sei, tá vendo aqui, Robertão? Joga para mim, Robertão. Veja aqui que você tem aqui essa linhagemzinha e olha o que vai acontecer quando eu aproximo um ímãzinho dele. Notem que existe uma atração, olha a mágica acontecendo aqui, Veja que esse material ele está sendo atraído e esse ferro magnético possibilita que a gente veja a ação do campo magnético, as linhas que o campo magnético estão criando neste momento daqui. Bom, dando sequência com o nosso conteúdo, esses fenômenos magnéticos verificam-se também em barras que são formadas, tá certo, pelos mesmos materiais. E essa interação entre elas, devido aos polos norte e polo sul, vamos ter uma das propriedades dos ímãs, que é a atração e a repulsão dos polos magnéticos. Lembrando que polos iguais sofrem uma repulsão, enquanto que polos diferentes vão sofrer uma atração entre si. Isso é uma das propriedades mais importantes do magnetismo, que o ímã ele é dividido em 2 polos, norte e sul, e que os polos iguais eles se repelem e os polos contrários eles sofrem uma atração. Belezinha? Outra coisa que é importante que você entenda é que uma bússola como essa daqui que eu trouxe para vocês verem, também é um ímã. Você sabia disso? Você pode fazer com que um material se torne uma bússola fazendo uma imantação no metal. Aí você deve estar fazendo aquela cara que eu sei que tu está fazendo aí, Mequetrefe. Tu deve estar olhando para mim, que é imantação, que diabo é isso? Ô, Mequetrefe, imantação é quando você faz com que um material ferroso
torne-se com propriedades magnéticas. Como? Você pode fazer isso esfregando um ímã sobre o ferro ou passando uma corrente elétrica por eles. Então, se você pegar um ímã e esfregar num objeto metálico, como uma agulha, ou fazer uma corrente elétrica passar por esse objeto metálico, você vai estar imantando ele, fazendo com que ele tenha propriedades magnéticas. Bom, a gente sempre teve aquela cultura de dizer que a bússola sempre aponta para onde? A gente sabe que a bússola ela foi criada pelos chineses e temos o nosso senso de referencial em que a bússola aponta para o norte. O que é importante que vocês entendam que a bússola ela aponta para o norte, só que esse norte é o norte geográfico. E lembre-se, remember, o norte geográfico, ele é o polo sul magnético. E aí agora nós vamos fazer duas ligações. Você está lembrado, Mequetrefe, que os polos contrários se atraem? Pois é, se o polo sul magnético, ele está no polo norte geográfico, isso significa o quê? Que o polo norte da bússola será atraído pelo polo sul magnético, que é o polo norte geográfico. Faz sentido para você? Então, dessa forma, nós temos a bússola apontando para o norte, que é o geográfico, porém o sul magnético, como vocês podem ver nessa imagem daí. Percebam também que esse campo magnético, ele sempre vai ter uma direção pelo lado externo, saindo do polo norte e adentrando ao polo sul, isso de forma externa. É importante que vocês entendam a diferença entre o campo magnético e o campo elétrico. Enquanto o campo elétrico ele vai ocorrer devido à eletrização dos corpos, os corpos metálicos em condutores eletrostáticos, eles vão gerar campo elétrico apenas da sua superfície para o meio externo, de maneira que no seu interior o campo elétrico é nulo, ou seja, não existe a movimentação do campo elétrico no interior de objetos metálicos. E quem diz isso está aí a gaiola de Faraday, que não deixa mentir. Porém, o campo magnético, ele sai do polo norte, do lado externo, adentra ao polo sul, e quando ele faz esse movimento, ele continua na sequência, saindo do sul para o norte na parte de dentro do ímã. Ou seja, eu tenho aqui um polo norte e o polo sul, o campo magnético sai externamente do polo norte, adentra ao polo sul, só que quando ele chega aqui, ó, ele continua seu movimento, fazendo a ideia de um movimento circular, como vocês estão vendo aí. Então, como vocês viram, a Terra ela vai gerar um campo magnético. E a importância desse campo magnético gerado pela Terra está não só apenas na navegação, mas também em todos os aparelhos eletromagnéticos que nós temos na nossa casa. Ou seja, se porventura existir uma inversão desse campo magnético, o que vai acontecer é que os aparelhos elétricos e eletrônicos vão sofrer uma pane. Pois é, porque todos eles são influenciados por esse campo magnético. Dá uma olhadinha, Mequetrefe, nesse vídeo e perceba como vai ser a formação. Robertão, joga só o vídeo na tela, Robertão, que eu quero que ele veja esse vídeo direitinho. Percebam que a radiação solar, ela vai gerar ondas eletromagnéticas e que elas viajam no espaço com a velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo, fazendo com que essa radiação cósmica, ao adentrar na região próxima da Terra, ela seja protegida por esse escudo que é o campo magnético. Ou seja, se você que está aí, Mequetrefe, pensando que só era para a questão do ímã, não sei o quê, o campo magnético nos protege dessa radiação, fazendo com que a temperatura da Terra permaneça constante. Esse campo magnético ele vai ser oriundo do núcleo em rotação da Terra, que vai gerar um campo magnético terrestre. Dessa maneira, você vai ter a Terra imantando um campo magnético saindo do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético. Lembrando que essas inversões, elas são contrárias. Uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é que note que nos extremos, esse campo magnético ele está curvo. E graças a essa curvatura do campo magnético, nós vamos ter os fenômenos da aurora boreal e aurora austral. É importante que vocês lembrem que essas auroras, elas ocorrem nos polos, polo norte e polo sul, sendo a aurora boreal no polo norte e a aurora austral no polo sul. E aí você deve estar pensando, Paulinho, por que eu não vejo a
aurora boreal aqui no Pernambuco, aqui, porque Pernambuco está na linha, próximo à linha do Equador, numa região central do globo terrestre, de maneira que esse campo magnético, ele não será percebido, visto nós vamos ter os fenômenos da Uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é que note que nos extremos esse campo magnético ele está curvo e graças a essa curvatura do campo magnético nós vamos ter os fenômenos da do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético. Lembrando que essas inversões, elas são contrárias. Uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é que note que nos extremos esse campo magnético ele está curvo e graças a essa curvatura do campo magnético nós vamos ter os fenômenos da aurora boreal e aurora austral. É importante que vocês lembrem que essas auroras, elas ocorrem nos polos, polo norte e polo sul, sendo a aurora boreal no polo norte e a aurora austral no polo sul. E aí você deve estar pensando, Paulinho, por que eu não vejo a aurora boreal aqui no Pernambuco? Aqui, porque Pernambuco está na linha, próximo à linha do Equador, numa região central do globo terrestre, de maneira que esse campo magnético, ele não será percebido, visto que os elétrons eles vão estar circulando apenas na órbita, diferente dos extremos, que fazem com que esses elétrons adentrem em movimentos espirais para os extremos da Terra. E é graças a isso que nós vamos ter a propriedade do campo magnético, gerando o quê? As auroras boreais. Uma outra propriedade muito importante dos ímãs é a inseparabilidade dos polos magnéticos. Ou seja, mesmo que você quebre um ímã norte e sul, nós vamos ter uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é que note que nos extremos esse campo magnético ele está curvo e graças a essa curvatura do campo magnético nós vamos ter os fenômenos da aurora boreal e aurora austral. É importante que vocês lembrem que essas auroras elas ocorrem nos polos, polo norte e polo sul, sendo a aurora boreal no polo norte e a aurora austral no polo sul. E aí você deve estar pensando, Paulinho, por que eu não vejo a aurora boreal aqui no Pernambuco? Aqui, porque Pernambuco está na linha, próximo à linha do Equador, numa região central do globo terrestre, de maneira que esse campo magnético, ele não será percebido, visto que os elétrons eles vão estar circulando apenas na órbita, diferente dos extremos, que fazem com que esses elétrons adentrem em movimentos espirais para os extremos da Terra. E é graças a isso que nós vamos ter a propriedade do campo magnético, gerando do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético. Lembrando que essas inversões, elas são contrárias. Uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é que note que nos extremos esse campo magnético ele está curvo e graças a essa curvatura do campo magnético nós vamos ter os fenômenos da aurora boreal e aurora austral. É importante que vocês lembrem que essas auroras, elas ocorrem do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético. Lembrando que essas inversões, elas são contrárias. Uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é que note que nos extremos esse campo magnético ele está curvo e graças a essa curvatura do campo magnético nós vamos ter os fenômenos da aurora boreal e aurora austral. É importante que vocês lembrem que essas auroras, elas ocorrem nos polos, polo norte e polo sul, sendo a aurora boreal no polo norte e a aurora austral no polo sul. E aí você deve estar pensando, Paulinho, por que eu não vejo
aurora boreal aqui no Pernambuco, aqui, porque Pernambuco está na linha, próximo à linha do Equador, numa região central do globo terrestre, de maneira que esse campo magnético, ele não será percebido, visto que os elétrons eles vão estar circulando apenas na órbita, diferente dos extremos, que fazem com que esses elétrons adentrem em movimentos espirais para os extremos da Terra. E é graças a isso que nós vamos ter a propriedade do campo magnético, gerando o quê? As auroras boreais. Uma outra propriedade muito importante dos ímãs é a inseparabilidade dos polos magnéticos. Ou seja, mesmo que você quebre um ímã norte e sul, eles não vão conseguir se separar e os novos pedaços se tornam novos ímãs. Então lembre-se, esses novos ímãs sempre serão iguais ao ímã original, belezinha? E aí, para finalizarmos, nós temos a questão da indução magnética, que, como eu falei a vocês, existem materiais paramagnéticos que, quando passa-se uma corrente elétrica por ele, ele alinha esses magnetitas, que são como pequenos ímãs no interior dele, fazendo com que agora eles alinhados produzam o campo magnético. E esse campo magnético, como nós vimos, ele sai do Polo Norte em direção ao Polo Sul, sendo representado por uma letra B, tá? Ou seja, sempre que você vê um Bzão, esse Bzão está representando o campo magnético, e a unidade de medida desse campo é o Tesla, a letra T maiúscula ou Tzão. Então, o sentido do campo magnético, ele sempre vai estar no sentido tangencial a essas linhas de campo magnéticas que vocês têm. Então, vocês podem ter essa orientação do campo magnético a partir, ou melhor, do vetor do campo magnético a partir das linhas de indução. E esse campo magnético, pessoal, é importante frisar que durante muito tempo o magnetismo e a eletricidade eram fenômenos separados. E foi através de um físico chamado Einstein que nós vamos ter a unificação dessas duas ciências. Então, através da unificação de Einstein em 1824, que nós vamos ter agora os fenômenos magnéticos e os fenômenos elétricos interagindo entre si. O que aconteceu na experiência de Einstein é que ele fez uma corrente elétrica passar por um fio e identificou que uma bússola invertia sua orientação. Dessa maneira, ele pôde perceber que a passagem da corrente elétrica induz campo magnético, como o campo magnético irá induzir corrente elétrica. Então, e aí, você entendeu tudo direitinho? Então, não percam as nossas próximas aulas, onde nós vamos dar a sequência da explanação do que é o campo magnético. Então, tá aí nessa imagem a experiência de Einstein sendo reproduzida, a passagem da corrente elétrica pelo fio, gerando alteração do campo magnético. Robertão, joga para mim, Robertão! Então, com isso, nós finalizamos nossa aula de hoje com a explicação do campo magnético e dos ímãs naturais e dos ímãs induzidos. Espero que você tenha gostado da aula. Caso tenha alguma dúvida, eu recomendo a você assistir essa aula novamente. E se você quiser falar comigo, vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose. Um grande abraço para você e até daqui a pouco. Tchau, tchau!